Eu quero dizer a esta igreja que ajude o meu filho, não por ser meu filho, né? Mas ajude o meu filho a fazer a obra de Deus. É a primeira igreja que ele vai pastorear. E eu também dirigi igrejas quando eu era solteiro ainda, com 20 e poucos anos já dirigi a igreja. Quem ganhou eu para Jesus foi o pastor Antino Pereira Gomes, pai dessa menina aqui, pai da Hermenita, né? Uma pretinha. Foi o pai dela que me ganhou para Jesus, né? Há 42 anos atrás, né? 42 anos e meio atrás ganhou a gente para Jesus. Então, meus amados irmãos, nós servimos a Deus esse tempo todo e podemos dizer assim, até aqui o Senhor tem me ajudado. Para nós não ficar somente com essas palavras, eu gostaria de ler uma palavra de Deus. Como estava falando aqui, ajude o Jabes, né? Servir a Deus aqui, pastorear essa igreja, fica ao lado dele, ajudando ele, me ajuda a mim também, porque daqui a pouquinho nós vamos ser jubilados. Daqui a pouquinho nós vamos jubilar. O senhor também deve ter passado dos 60 já, 60 e pouco. A gente já está com 60. Daqui 5 anos, 8, 10, no máximo 10 anos, todos nós vamos ser jubilados. 36 anos de igreja, né? De igreja. Eu já passo a ter 30 anos de gente de igreja. Então, meus amados, diretamente na obra já faz 26 anos. No mês de março já faz 26 anos que eu saí diretamente para a obra de Deus. Mas antes eu dirigia as congregações voluntariamente, que nem o Jades agora fazendo, né? Glória ao nome de Jesus. Então, meus amados, o tempo passa. Daqui a pouquinho todos nós já estamos com 70, né? Muitos aqui já estão com 60, 50, 60. E eles vão ser os nossos pastores. Eles vão ser o nosso pastor. Veja, umas pessoas novas, uma geração vai, outra vem, e a gente louva o nome de Jesus. Êxodo no capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Glória a Deus. Ouvimos nesta noite uma palavra lida aqui pelo presbítero irmão Renato, meu amigo, né? Uma palavra maravilhosa quando Deus chama Salomão e ele faz uma proposta, né? Você me pede o que tu queres que eu vou lhe conceder, né? E os irmãos viram a história, o que Salomão ele pediu ao Senhor, uma grande chamada. Eu olho na palavra de Deus, meus amados, eu vejo muitos homens de Deus sendo chamados, muitos homens de Deus sendo chamados, e vejo homens de Deus novos, né? Como diz assim, marinheiros de primeira viagem. Vejo homens novos sendo chamados. Moisés ele não era tão novo assim, mas para o tempo ele era uma pessoa nova, era jovem ainda quando foi chamado para a obra de Deus, né? E o que eu quero dizer nessa noite, que todos nós temos uma grande chamada. Muitas vezes a gente não desperta a chamada que há em nós. Mas Paulo ele se refere a Timóteo dizendo: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Eu posso dizer nesta palavra, nesta noite, em dizer que você tem um dom, tem uma chamada. Você deve despertar esse dom, esta chamada, porque você está sobre esta terra, sobre um propósito, e o propósito de Deus. Um propósito de Deus, uma chamada de Deus. E eu vejo aqui, meus amados, que Moisés, ele foi chamado por Deus. Em primeira instância, o que me chama a atenção, Moisés, ele estava guiando um rebanho do seu próprio sogro. Ele estava ali pastoreando um rebanho de ovelhas. Me chama a atenção isso daqui, mas o que mais me chama a atenção, que na verdade ele conduziu aquele rebanho atrás do deserto. Isso me chama muito a atenção. Traduzindo isso,
que nós, quando temos uma chamada de Deus, nós temos um deserto para atravessar. E eu quero ser bastante sucinto aqui, que vocês sabem que no deserto, a falta de água, a falta de alimento, o sol castigante, a noite gelada e frio, e tu olhas assim, tu só olha para montes de areia, ou muitas vezes o deserto, quando a Bíblia fala, um lugar ermo, um lugar que não tem muita coisa, não tem amigos, não tem alguém para se associar, não tem ninguém para integrar. Moisés, ele perdeu até a fala, porque ele só conduzia rebanho de ovelha. Ele chega de ficar gago, porque não tinha com quem conversar, porque estava no deserto. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Eu já sinto a presença de Deus mais forte na minha vida em falar em deserto. Sei que talvez não, eu sei que há pessoas aqui, por ordem do Espírito Santo, que está atravessando um deserto, e está com dificuldade na sua caminhada, mas saiba que o Espírito de Deus, aleluia, Ele tem mantimento para você e para a tua família. Não desfalece o teu ânimo. O sol está castigante, o deserto está lhe queimando, o deserto está sugando a tua vida, mas saiba que logo ali na frente a abundância de pão e a água para você e para a tua família em abundância. Assim diz o Senhor para alguém nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Pastor Donizete foi feliz em dizer que além da transmissão nesta noite de despedida e posse, levamos a igreja a adorar a Deus, sentir a glória de Deus, deixar o Espírito de Deus falar conosco. Glória ao nome do Senhor. Cada um de nós que temos uma chamada, ficamos, meus amados irmãos, cônscios de que existe um deserto, mas eu quero te dizer nesta noite, o deserto também vai ter um fim. Glória a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Há um amanhecer de glória para você, há um amanhecer de glória para você, meu obreiro, meu irmão, aleluia. Há um amanhecer de glória, aleluia, glória ao nome do Senhor. Há deserto, aleluia, mas quando se chega ao Monte Horebe, o monte de Deus, aleluia, há um deserto, mas há um monte te esperando lá. É um monte de Deus lhe esperando lá. Quando você chegar no monte de Deus, há um maná fresco para você, aleluia. Há um maná para você, há leite e mel para você, há um refrigério para a tua alma, há algo marcante na tua vida, porque o Senhor lhe promete: eu vou refrigerar a tua vida, porque a minha nuvem, aleluia, durante o dia vai servir de refrigério, e à noite a coluna de fogo serve para a iluminação dos teus passos e aquentar a noite gelada no deserto, porque o Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Olhando para a palavra, eu quero terminar a minha fala aqui, olhando para a palavra, eu olho, meus amados irmãos, aleluia. Os hebreus foram lapidados mediante as provações que tiveram que enfrentar no deserto, aleluia, glória a Deus. Os montes marcaram a vida de Moisés, como o monte Horebe na sua, aleluia, chamada, e também no monte Sinai marcou, aleluia. Tem os montes que marcam a nossa vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Existe um lugar alto, sublime de retiro, no lugar aonde, aleluia, não há interferência de nada da humanidade, da mídia e outras coisas mais. E existem montes aonde Deus fala conosco cara a cara, como no monte, aleluia, Deus falou em especial a Moisés. Ele entregou os 10 mandamentos, que foi no monte Sinai. Glória a Deus. Em terceiro, os israelitas foram liderados por Arão,
mas eles pecaram. Enquanto eles estavam pecando, Moisés estava no monte tendo os 10 mandamentos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Moisés, ele foi educado no deserto. Glória ao nome do Senhor. Davi, ele também foi educado no deserto. Elias também foi no deserto. João Batista também foi no deserto. Paulo foi nas regiões da Arábia, no deserto. Aleluia. João foi na ilha de Patmos. E o Senhor Jesus também foi no deserto. Deus educa os seus servos no deserto. Aleluia. Quem sabe o deserto seja a enfermidade que tu estás enfrentando. O deserto, quem sabe, é um relacionamento que você está tendo. Quem sabe deu alguma coisa errada. Glória a Deus. O deserto, quem sabe, é o poder aquisitivo, econômico que tu estás passando. Quem sabe você está desempregado, está com algum problema. Glória a Deus. Quem sabe é outra coisa que você pode fazer uma mensagem nessa noite. Mas saiba, aleluia, como Deus foi com Israel no deserto. Deus está contigo, Ele irá à tua frente. Glória ao nome do Senhor. O Espírito de Deus estará na tua frente. Como? Quando, aleluia, glória a Deus, quando Deus estava na frente do Mar Vermelho, como Ele abriu as águas para os israelitas passarem. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O Senhor esteve ao lado de Israel para passarem o Mar Vermelho. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Assim o Senhor abrirá portas para você passar. Glória ao nome do Senhor. Passe pelo deserto, mas logo à frente existe o Monte Horebe, o monte de Deus. A resposta vem da boca de Deus. A última martelada, como diz quem bate o martelo, é o Espírito Santo. São muitos os pensamentos do homem, mas, aleluia, a última palavra vai sair da boca de Deus. Glória ao nome do Senhor. Espere em Deus, tenha paciência. Deserto, vai ter um monte Horebe te esperando lá na frente. Que Deus abençoe em nome de Jesus.